Você já ouviu falar sobre as personalidades? Qual que é a sua personalidade? Pois é, muitas são as personalidades humanas e então é para saber como identificar a sua, né? É que nós vamos conversar agora com ela, com a nossa convidada especial, parceira, psicóloga, amiga, a mãe da Sara e da Ágata, a nossa querida psicóloga Carla Campos. Ei, Carlita, tudo bem? Tudo ótimo. Quanto tempo, gente? Não é? Pois é, vocês abandonam a gente. Desse jeito. Ou fica ganhando dinheiro, aí depois não vem aqui, não tem agenda pra gente. É desse jeito. Mas a gente arruma um jeitinho de vir, né? Sempre. É só convidar que a gente arruma um jeitinho, tá sempre aqui junto, contribuindo com as pessoas, para elas crescerem cada dia mais, É verdade, igual eu falei, né? O pessoal ter conteúdo para conversar. Tem. E até para esse autoconhecimento, né, Serginho? Como é bom a gente saber como que a gente é, até para saber o que tem que mudar. Com toda certeza, gente. Agora, então, Carla, para a gente falar aí sobre o nosso tema aí, sobre personalidades. O que é, então, o conceito, assim, dessa personalidade? Tá, vamos lá. Personalidade todo mundo tem. Agora você tem que pensar o seguinte, é algo que tem uma parte sua, que ela é bem individual, vai se agregando a vários conceitos ao longo da sua vida. Você não pode ignorar o seguinte, tem uma parte sua que é até legal, porque se não for seu jeitão, vai ficar todo mundo muito igual, né? Então verdade. Isso não compensa muito, porque imagina todo mundo parecido com o outro. E aí esse é um cuidado que nós temos que ter, porque a beleza da personalidade de cada um é exatamente esse traço individual que vai se agregando a vários outros tipos de sintomas e características pessoais. Então, às vezes, você é rotulado lá, né? Ah, você é muito introvertido, você é mais extrovertido, você é mais fechado, você é mais amigo, você é mais complicado, você é mais difícil. Tá, isso aí, inclusive, as pessoas vão dizer o que nós somos mesmo. Dentro da psicologia, a gente tem duas bases, né? Que é dentro da linha junguiana, que a gente trabalha com a introversão e a extroversão. E só tem que o quê, gente? Nós temos que pensar o seguinte, ninguém é 100% introvertido, ninguém é 100% extrovertido. Porque se alguma pessoa, se for 100% isso, ela vai parar no hospital psiquiátrico. Então, o ideal é o quê? Esse equilíbrio entre introversão e extroversão. Eu falei, mas Carla, o que é isso? É aquela coisa mais tímida, mais fechada? Não. Introversão é essa pessoa que vai, assim, mais voltada para dentro, né? Essa energia, essa potência, essa capacidade que ela tem, ela é mais voltada para as coisas dela interna. Então, igual, por exemplo, gosta mais de estudar, gosta mais de aprender sozinho, gosta mais de refletir, gosta mais de canalizar essa energia para as coisas que são dela, mas que ela, inclusive, tem... Você lembra que eu falei com você que tem o lado pessoal? Então, até mesmo um introvertido, que seja uma pessoa muito doadora, por exemplo. Aí tem... Todos os dois são doadores, mas aí tem um introvertido que é um doador, mas que para ele, inclusive, quando ele doa tudo que ele tem, ele fica com aquela sensação de, nossa, tá faltando mais alguma coisa, eu ainda posso doar mais, eu posso fazer muito, muito mais pelo outro. Você vê que é um introvertido, que tem uma característica de doação, mas para ele, inclusive, dá tudo que ele tem, ainda fica com a sensação que tá faltando alguma coisa. Agora tem um outro que doa também, mas doa só um pouquinho do que ele tem, e além de tudo, ele fala assim, nossa, já tô dando pra caramba, já tô dando muita coisa. Já liberei demais já dei aqui. demais da conta. Inclusive, não tenho que fazer mais nada, já tô fazendo excesso. Deu só um pedacinho do que ele tem, mas os dois são doadores? São. Mas são doadores que são pessoas que pensam sobre o que elas estão fazendo, mas tem uma dosagem individual que é muito pessoal. E cada um deles, inclusive, tem uma percepção do ato que elas fazem. Então, essa característica é algo que a pessoa tem que começar a perceber até que ponto que isso é meu, o que eu estou sendo influenciado pelo ambiente, o que o outro está fazendo comigo. E isso é, no caso, introversão. Agora, a extroversão, por exemplo, a característica do tipo da pessoa mais extrovertida, ela tende mais a jogar essa energia para o ambiente, ela quer estar junto com os outros. Gente, olha para o Serginho aqui, é só olhar para ele. Então, assim, interagir, ele quer essa energia para vocês, ele quer com a equipe, ele quer com a produção, ele quer com a família, ele quer com os membros lá da igreja. Da galera. Ele vai para a galera. Então, essa energia, quando ela é canalizada para esse lado, ele, inclusive, se sente melhor, é natural dele isso. Então, não é que ele não tenha um pouco da introversão, que é lógico que tem. Você acha que para ele, inclusive, falar e ver o que ele está fazendo aqui, ele não leu, ele não estudou, ele não aprendeu, é lógico que tem, claro. Né? Tem que ter esse parte. Por exemplo, esses dias lá na minha igreja, lá o pessoal, eu estava falando isso com o pessoal, e eles se assustaram. Sabe aqueles vídeos que o pessoal faz aí? Olá, galera, aqui eu estou aqui para passar, que hoje nós vamos ter o culto, assim. Eu tenho vergonha de fazer aqueles vídeos. É sério. Você vê, é esse outro lado, tá vendo? Pois é. Aqui, ó. Não é, exatamente. Então, e olha pra você ver, não tem a ver com timidez ou não, né? Não. Porque às vezes a pessoa tem uma extroversão desse trabalho, dessa energia canalizada, mas internamente, inclusive, ela pode ser até extrovertida e tímida. Verdade. Não é? No meu caso, eu sou tímido. Aí
eu pego esse equilíbrio aí, pelo menos assim eu vejo, da minha extroversão para poder romper, porque senão eu vou ficar muito fechado. Exatamente, né? exatamente. Agora, cara, personalidade e temperamentos, porque o pessoal ouve falar muito sobre temperamento, né? Ah, eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou sanguíneo, eu sou melancólico. O que isso comunica uma coisa com a outra? É tudo junto. Não tem como separar personalidade, temperamento, de identidade, de autoimagem, de percepção, de sensação. Ali. A personalidade, vamos dizer, é o somatório disso tudo. A personalidade está aqui em cima, ela é a base, mas agora tem a identidade, tem o pensamento, tem o sentimento, tem a percepção, tem a sensação, tem a intuição, tem todas essas outras influências que vão estar gerando esse persona. O papel, o contexto todo, o seu nosso todo. indivíduo. Exatamente. Né? Então, o somatório dessas partes, ela não é você como um todo. Vamos colocar, não é só somar isso aí que vai gerar. Não, tem a integração dessas partes com o que eu sou. Algumas dessas partes variam de momento a momento. Isso. Tem hora que eu estou mais sanguíneo, tem hora que eu estou mais reflexivo, colérico, né? Às vezes eu estou mais fleumático. Então, com essas mudanças, se a gente comportamentais, for falar, vamos até pegar mais comportamentais. Aí sim que a gente encontra o Isso. todo. Agora, Carla, a gente separou algumas celebridades para a gente falar sobre as personalidades. E eu gostaria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre. Tá bom. Vamos lá? Vamos lá. Então, a primeira na tela aí, a Jordânia. Não é a Jordânia, não, é a Lady Di. Olha lá, Lady Di aí, ó. Olha só que carinha mais introspectiva, né? Uma carinha mais aí, dentro falecida dela. aí, né? Olha para você ver que interessante. É uma personalidade que a gente vê que ela tem uma extroversão, porque até o trabalho que ela fez, né? Dentro desse trabalho humanitário, social, dentro dessa vida social, dentro dessa coisa. Olha para você ver, lançar para o outro. Eu quero ajudar o que está sofrendo, eu quero ajudar aquela pessoa. Lançou mão ali do título que ganhou, da benesse que recebeu ali da vida, né? De ser uma plebeia e se tornar uma princesa. Exatamente. Né? Para poder alcançar outras pessoas. Plebeus, né? Mas olha para você ver que interessante, que é um tipo de extroversão com um pouco de timidez, que você vê até pelo rostinho que ela tem ali, né? Um rosto mais... Não é essa coisa muito de querer ser, inclusive, aparecer para o outro, mas é esse trabalho social, esse trabalho com o outro, essa interação com esse meio, mas onde que engloba, inclusive, uma característica que é muito interessante a gente pegar um pouquinho da história da Lady Di, a gente vê que ela o quê? Ela não é de muito confronto, você vê que ela entrou no contexto social, do que era a hierarquia dessa vida do marido, da sociedade, do reino, da monarquia, e ela, de certa forma, ela adaptou a isso, né? Não sabemos até onde. Exatamente. E nem se rebelou, porque ela poderia ter feito um escarcéu, né? Já que se ela tivesse totalmente voltada a essa extroversão para ela mesma, né? E ela quisesse expor isso, ela poderia ter levado até mesmo para a mídia muita coisa, mas o que ela fez? Ela manteve essa base desse sentimento mais voltado para ela mesma. Você vê que é uma introversão com a base de um sentimento, onde que ela reteve algumas coisas que realmente as regras, as normas, o meio, o ambiente... E espiritualmente, se a gente fosse falar em termos de dom, seria assim, uma pessoa dotada ali com a misericórdia, né? Esse dom de misericórdia. E olha, para você ver, às vezes abre até mão de si mesmo, né? Às vezes abre mão da própria vontade, do querer, em função de o quê? De uma posição, de uma missão que eu tenho a cumprir. Com toda certeza. Vamos falar da personalidade de uma outra celebridade? Então, coloca na tela aí, por gentileza, produção. Robbie Williams. Olha só, que coisa linda, né? Olha para você ver, uma personalidade com uma extroversão, mas olha para você ver que interessante, é algo muito voltado a uma sensação e uma sensibilidade, muito dos artistas isso. Encarar vários personagens, encarar vários papéis e entrar no mundo, no universo de uma pessoa, tem que ter um sentido, os 5 sentidos. Ser bem sensível, né? Tem que estar muito aguçado, visão, audição, tato, paladar, essa intuição misturada com quem eu sou, para que eu viva vários papéis que não sejam meu. Olha como que a gente pega esse Robbie Williams, mas a gente vê, inclusive, até mesmo dentro desse histórico de vida, até onde que essa pessoa ela se envolveu tanto com esses papéis que ela perdeu o seu. Porque até o final, que foi meio trágico, o final trágico que ele teve, a gente percebe que o quê? Que essa mistura desses papéis, ela envolveu tanto a persona
o quem eu sou, que ela se perdeu nesse meio e na hora que ela foi buscar o si mesma... A gente, então, ela... fala sobre essa questão da personalidade, assim, claro que é a distância, né? Mas falando muito sobre essa questão da doação. Doou aos personagens, doou ao alvo de alcance ali dos personagens, né? Que é o público em geral, talvez também esqueceu de si. De si mesmo. Aí onde entrou talvez aquela falta final. Será que eu preciso fazer mais? Será que eu... Ou então, será que... E eu nessa história toda? Exatamente. Essa pegada foi isso aí. Quantas pessoas que não fazem isso, às vezes, no contexto familiar? Ela se perde nos papéis, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha. Então, esses personas, esses papéis, se a gente pensar em Robin Williams, às vezes a pessoa tem que tomar cuidado. Cuidado que você fica tão envolto aos papéis externos que você tem que representar, o que você é para o outro, que você perde você mesmo. E esse perder você mesmo, você perde o sentido e propósito da sua própria existência. Então, essa personalidade, ela tem que ser vista. Por que a gente, inclusive, tem os transtornos de personalidade? É quando a gente vê que a pessoa está exagerando, está demais. Espera aí, você não pode sair de você mesmo. O seu centro de existência, ela é importante, fundamental para Deus, porque Ele colocou você com uma habilidade, um talento, para que você viva da melhor maneira possível. Então, cuidado para não se perder em meio àquilo que você está fazendo, porque às vezes você se envolve tanto para fugir de algumas angústias, algumas tristezas, algumas questões pessoais, e a pessoa, inclusive, pode se frustrar com isso. Aí a gente vê, por exemplo, essas pessoas também que querem tomar a forma do seu artista, e isso aí pode gerar até um senso de perseguição depois, né? Ali a gente vê pessoas querendo parecer com o outro aí, tudo, até chegar ao ponto de querer, isso aí vai até para o lado de uma psicopatia também, sim, né? Vai chegar até matar aquela pessoa, mas pelo tanto que ama. Exatamente. Né? A gente viu isso acontecendo com John Lennon, tivemos aqui aquela apresentadora e modelo Ana Hickman, aqui em Belo Horizonte, inclusive, né? Que sofreu, né? Essa tentativa de assassinato. Né? Então, assim, aí também passa por esse lado, que é o desequilíbrio disso aí. Aí a gente vê também, por exemplo, a gente pode exemplificar nisso aí também, quando, por exemplo, a criança, ela quer assumir sempre o papel do seu personagem de história lá em quadrinhos, seu personagem do desenho animado? Sim, sim. Às vezes a própria pessoa, por ela não ter essa capacidade de desenvolver essa habilidade daquilo que ela é de verdade, ela pega essa imagem espelho, né? Ela se espelha nesse outro referencial, ela vai buscar nesse outro aquilo que às vezes ela não tem, e às vezes essa fantasia, ela toma conta tanto da pessoa, que aí o que ela, em vez dela encontrar as partes delas que estão fragmentadas, ou as partes delas, vamos dizer assim, que não agregaram, eu sou capaz, eu dou conta, eu tenho força, eu tenho habilidade, eu tenho talento, essas partes estão, vamos dizer assim, soltas, porque talvez lá na infância, né, como você disse, talvez lá atrás a pessoa não tenha sido fortalecida dentro da construção desse todo. Você lembra que eu falei que o todo tem que construir você? Então essas partes ficam perdidas. Aí o que a pessoa faz? Ela desloca isso para o externo. Ao deslocar isso para o externo, isso é muito complicado, porque eu estou querendo agregar alguma coisa de fora que, na realidade, eu estou precisando agregar dentro de mim. Eu tenho que juntar, eu tenho que juntar as minhas partes para o meu todo ser fortalecido. Aqui dentro, exatamente. Né? Esse todo ser fortalecido para que você viva bem e dê conta de enfrentar as dificuldades, e não com a fantasia e com a imaginação. Então vamos ver uma personalidade ou uma celebridade que diz muito sobre isso? Exatamente. Então, na tela, Who's Bad? Olha aí, ó, só. Michael Jackson. Exatamente. E como essa personalidade dentro de essa coisa mais extrovertida, mas com um lado intuitivo, né? Porque a intuição desse cara para pegar e criar uma dança, para criar inovar, colocar um novo, trazer inclusive essa divisão até mesmo entre a dança e a música, né? Sim. Ele fez um marco onde que ele construiu algo que era intuitivo, né? É algo que tinha dentro dele, que usou a intuição, mas para jogar isso para o externo. Não juntou dentro, ele não montou esse quebra-cabeça dentro. Ele ajudou ele muita jogou gente. Por fora. Ele montou o quebra-cabeça de muita gente, mas o dele... E olha, para você ver, até com a equipe mesmo, né? Sim. Com a equipe de dança, com o pessoal que está dentro dele, ele ensina isso, mas aonde que ele se perdeu? Aonde que estava ele? Até que ponto que realmente essa parte dele aquela interna... questão da síndrome ali de Peter Pan ali. Exato. Tudo, construir aquela terra do nunca, a né? Identidade, peraí, aquela questão de sou negro, não, quero ser branco. Tudo isso que envolve o mito,
Exato. Ali na história e olha, dele. para você ver, essa palavra que você falou, ela é chave, porque o mito, ele é o desejo do outro, ele não pode ser ele mesmo, é tanto que se o mito, inclusive, ele está desconstruindo no meio vamos dizer, de onde que ele domina, vamos eliminar, se a pessoa está querendo emergir enquanto pessoa única, com defeito, com incapacidade, com falha, aí as pessoas não querem, porque elas querem esse mito idealizado, essa coisa perfeita, do jeito que eu quero que ela seja, e às vezes entra em choque, quem eu sou de verdade, com o que o outro deseja que eu seja. E aí a pessoa pode, se ela não dá conta, ela entra num processo de autodestruição inconsciente. Às vezes ela nem percebe que ela está se autodestruindo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.